Olá, hoje vamos falar um pouco da história do petróleo e seus conflitos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o historiador Rafael Teixeira. Rafael, obrigado aí pela sua presença novamente. Eu que agradeço. Olhando para a história recente, a gente às vezes esquece uma série de passagens que aconteceram, principalmente com relação ao petróleo, né? Petróleo significa óleo de pedra, né? É um mineral que já era conhecido há milhares de anos atrás, né? Há referências ao petróleo, aos seus derivados na Bíblia, inclusive. Noé teria usado na arca, né, como betume. Há outras referências, né, outros povos que utilizaram em construções, pavimentações e para iluminação, né, dentre outras funções. Em flechas incendiárias, por exemplo. Só que a exploração industrial do petróleo é relativamente recente, data de meados do século XIX. Sim. E essa exploração se deu no contexto da segunda Revolução Industrial. Quando aconteceu isso? Então, a partir de meados, não há uma data muito exata, mas a partir de meados do século XIX, por volta de 1850, né, dali em diante, se desenvolveu a segunda Revolução Industrial, quando as indústrias saíram da Inglaterra, onde elas estavam concentradas na primeira Revolução Industrial, e se expandiram para diversos países da Europa e além, né, os Estados Unidos, o Japão também se industrializaram nesse momento, de meados do século XIX. Nesse contexto, novas fontes de energia passaram a ser buscadas. Sim. E dentre essas fontes de energia, o petróleo se destaca. A primeira exploração do petróleo se deu no Azerbaijão, é um país da Ásia Central, né, por volta de 1846. Ainda no século XIX. Século XIX. E o Azerbaijão teve o posto de maior produtor, ou maior explorador, né? O termo exploração é mais correto, porque ninguém produz petróleo, né? O petróleo é um recurso que é explorado. Então o Azerbaijão permaneceu como o maior explorador de petróleo até o final do século XIX, né? Sim. Mas em 1858, o primeiro poço de petróleo foi escavado no Canadá, em 1859 nos Estados Unidos. E os Estados Unidos passaram a explorar bastante o petróleo também nessa segunda metade do século XIX. Principalmente depois pela revolução dos veículos, né? Quer dizer... Exatamente. A indústria automobilística, a partir de fins do século XIX, início do século XX, principalmente, alcança um maior destaque, né? Principalmente com Henry Ford, né? A produção em massa, né? De automóveis, né? Os automóveis ficaram mais baratos. Então, o petróleo teve uma maior procura, né, uma maior demanda, né? Tanto é que as empresas de petróleo que mais se destacaram, que cresceram mais rapidamente, foram americanas, né? Sim. Surgiram aí grandes companhias, né, de petróleo nos Estados Unidos, também na Inglaterra, né? Outros países que se destacaram aí nesse ramo. Inclusive, se formou um conjunto, né, de empresas, de grandes empresas, ficaram conhecidas como as 7 irmãs do petróleo. A Esso, a Shell, a BP, a Mobil, a Chevron, Gulf Oil e a Texaco. Dessas 7, só 4, né, permanecem até hoje, né? A Shell, a Esso, a BP e a Texaco, com as fusões, com os negócios que foram se estabelecendo entre elas, né? Sim. E a partir do final da Primeira Guerra Mundial, com a desintegração do Império Turco-Otomano, a Inglaterra e a França, principalmente, passaram a controlar os territórios que pertenciam ao Império Turco-Otomano no Oriente Médio, né, os países que compõem lá o Oriente Médio.
E essas companhias conseguiram contratos bastante vantajosos, né, para explorarem o petróleo nessa região. É importante a gente destacar que a exploração do petróleo no Oriente Médio é relativamente recente. Por exemplo, no Iraque, que é um dos maiores produtores de petróleo hoje, o petróleo só foi descoberto em 1927. Só em 27. Só em 1927, quando foi encontrado um poço de petróleo lá em Kirkuk, né, próximo de Mossul, no Kurdistão iraquiano. Sim. E foi essa descoberta de petróleo nessa região que deu origem ao país que nós conhecemos hoje como Iraque, que foi uma construção, um país artificial, né? Os britânicos uniram o que hoje é o norte do Iraque, que é de maioria curda, né? Os curdos habitam majoritariamente aquela região, uniram então o Kurdistão, a região de Mossul e tal, a Bagdá, que é composta em sua maioria por sunitas, muçulmanos sunitas, a Basra, que é o sul do Iraque, que é composta por xiitas em sua maioria. Então, grandes problemas depois que surgiram no Iraque, em outros países também, a gente está mencionando aqui o Iraque como um caso assim mais ilustrativo, mas diversos conflitos e problemas que surgiram nesses países depois foram derivados dessas interferências de países europeus, como no caso do Iraque, que sempre houve um conflito, uma tensão entre os curdos do norte, os sunitas de Bagdá e os xiitas do sul do Iraque. Ou seja, havia um grande interesse dessas empresas, desses países, principalmente das grandes empresas de petróleo, nessa região que concentrava cerca de 70% do petróleo do mundo, né? Exatamente. 67 na época. Né? Exatamente. E a exploração do petróleo nesses países recém-criados, porque eles não existiam antes, eles surgiram dos escombros, vamos dizer assim, do Império Turco-Otomano, e na verdade não eram independentes, né, eram protetorados, eram colônias, né, ou da Inglaterra ou da França. Então a exploração lá era muito vantajosa para essas grandes companhias. Se tornaram depois do final do Império Turco-Otomano. A partir do final do Império Turco-Otomano, se tornaram protetorados ou colônias da Inglaterra ou da França, né? Só mais à frente que foram conquistando a independência, né? Em diversos momentos. Né? E essas companhias e esses países se aproveitavam de uma certa ingenuidade que havia das lideranças desses vários países. E da corrupção também, que era muito interesse grande. Individual, né, de determinadas lideranças que acabavam compartilhando com grandes interesses, né, de países e de grandes companhias. Né? Exatamente. E o petróleo naquele momento custava um preço de banana, vamos dizer assim, né? Era muito barato, era um recurso explorado, né, em grandes quantidades e era muito, muito barato, realmente. E as populações daquelas regiões praticamente não tinham nenhum retorno, porque o grosso do lucro do petróleo ficava com as companhias internacionais e o pouco que era repassado para esse país ficava nas mãos dessas elites, né? Sim. Isso tudo mudou bastante com a criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em 1960. Essa foi uma grande revolução que aconteceu na política mundial de petróleo, né? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.